Vamos lá, imagina a situação. Ter Bitcoin, precisar de dinheiro para o projeto, mas sem a menor vontade de vender o ativo. Como é que se acessa essa liquidez? Pois é um dilema cheio de oportunidades, mas também de muitos riscos. E é exatamente por isso que ter uma estratégia clara, como essa que a gente vai ver, é fundamental. E aqui está o grande X da questão. Todo mundo sabe da volatilidade do Bitcoin. Então, como que se usa um ativo que sobe e desce tanto para pegar um crédito? O objetivo aqui é justamente transformar essa volatilidade, que pode ser um risco que paralisa qualquer um, numa variável que se pode gerenciar. E a solução proposta é basicamente mudar o foco. Em vez de sair por aí num caminho cheio de incerteza reagindo aos problemas, a ideia é dar um passo para trás. O foco é total em construir uma estratégia sólida primeiro. É planejar a viagem antes mesmo de ligar o carro, sabe? E aqui está o ponto crucial. O serviço que se oferece não é o empréstimo em si, é a arquitetura por trás dele. É o planejamento, o gerenciamento de risco, a preparação toda, tudo que permite que a pessoa interessada navegue nesse processo com muito mais segurança e, claro, confiança. Tá, mas como é que essa ideia abstrata de planejamento vira algo prático de verdade? Vamos detalhar agora o framework de 5 passos que estrutura o processo todo. Esse framework aqui mostra a jornada completa. Tudo começa com um diagnóstico, para entender a situação de cada um. A partir daí, se cria uma estrutura de crédito totalmente personalizada, que depois é testada em simulações de mercado. O resultado disso tudo vira um manual de decisões e o processo fecha com uma reunião 1 a 1. Cada passo se apoia no anterior, criando um plano de ação super robusto. É aqui que tudo começa. Não existe uma solução que serve para todo mundo. O processo inicia com um mergulho profundo para entender o contexto da pessoa. Por que precisa do crédito? Qual o nível de risco que se sente confortável? E qual a situação financeira geral? Sem isso, não dá para seguir. Com base nesse diagnóstico, aí sim, um plano sob medida é construído. É aqui que os detalhes técnicos começam a aparecer. Isso inclui definir o LTV, ou seja, a proporção ideal entre o valor do empréstimo e a garantia em Bitcoin, e também criar um plano bem claro de como essa garantia vai ser gerenciada. Agora, a parte mais interessante. É aqui que a teoria é colocada à prova. A estratégia é testada contra o caos, contra o que pode acontecer no mercado. E se o preço do Bitcoin cair 30% e 50%? Essas simulações ajudam a encontrar os pontos fracos do plano e, claro, a fortalecê-lo antes que seja tarde demais. E isso aqui é genial. É como toda aquela complexidade se transforma em simplicidade. Todas as simulações e estratégias são condensadas num manual de instruções bem claro. Se acontecer o evento X, a ação a ser tomada é Y. Simples assim. É basicamente um manual de operações para quando a pressão está lá no alto. E o processo todo termina com uma sessão dedicada a garantir que a compreensão e a confiança estão no máximo. É o momento de revisar o plano inteiro, tirar as últimas dúvidas e garantir que a pessoa esteja totalmente preparada e segura para colocar a estratégia em prática. Agora, é muito importante também entender os limites de um serviço como esse. Saber o que ele não faz é tão crucial quanto saber o que ele faz. Essa analogia aqui, nossa, ela captura a ideia perfeitamente. O foco é no design, no plano, na estratégia e não na execução financeira ou em prover os fundos. O arquiteto garante que a casa não vai cair, já o construtor é quem de fato a edifica. E esse quadro resume tudo de forma bem direta. De um lado, o que o serviço oferece: inteligência estratégica, uma estrutura, uma orientação. Do outro, o que ele não oferece: o crédito em si ou qualquer tipo de promessa de lucro. A fronteira entre uma coisa e outra é muito, muito clara. Então, no fim das contas, qual é a grande vantagem dessa abordagem tão estruturada? O que realmente se ganha com isso tudo? O valor principal aqui é a transformação. Pega-se uma decisão financeira que é super complexa, cheia de emoção, cheia de incerteza e transforma ela num processo lógico, baseado em regras. É sobre ter clareza quando o mercado está um caos, ter um plano racional para quando as emoções estão à flor da pele e, no final, ter a capacidade de tomar decisões de forma verdadeiramente informada. Em resumo, é sobre criar um manual de instruções pessoal para uma operação financeira de alto risco. A meta é simplesmente substituir aquela reação impulsiva, de ansiedade, pela execução calma e proativa de um plano que já foi definido antes. E isso tudo nos deixa com uma pergunta que olha lá para o futuro. Conforme o mundo das finanças descentralizadas se expande,
Será que ter uma orientação especializada e um planejamento estratégico vai se tornar não apenas uma vantagem, mas um pré-requisito essencial para conseguir navegar com sucesso nesse novo cenário? Fica a reflexão.